This call is now being recorded. Então, vamos lá, pessoal. Então, é o seguinte, tá? Pessoal, o mais, tá? Ele pode funcionar como advérbio, tá bom? Como assim, professor? O mais funcionando como advérbio? Ele vai passar uma circunstância de intensidade, tá? Uma circunstância de intensidade dentro de uma frase, dentro de um texto. Vamos lá. Os garotos estavam mais tristes, tá? Professor, poderia trocar o mais por menos? Poderia, tá? Ó, como dá certo, ó. Menos tristes. Os garotos estavam menos tristes. Então, quando acontecer essa situação aqui, tá? Esse mais ele funciona como um advérbio de intensidade. Intensidade. Tranquilo? Então, é o seguinte, quem está triste? Os garotos. Então, os garotos aqui funcionam como sujeito. Tudo bem? Aqui é um verbo de ligação. Tudo bem? E aqui, mais, pessoal, tristes, né? Vai ser o predicativo do sujeito. Tudo bem? E esse mais serve para intensificar. Para você fazer o teste, você troca por menos. Tranquilo? Olha essa questão aqui que a FGV cobrou. Fazendo a utilização desse mais, ó. A frase em que a palavra mais tem sentido diferente, né, das outras frases. Então, a gente vai procurar uma frase em que foi utilizado o mais, em que o mais aqui foi empregado com sentido diferenciado em relação aos outros itens. Vamos lá. A mais estranha coisa sobre o futuro é que alguém evocará nossa época como os bons e velhos tempos. Ó. A mais estranha. Pessoal, aqui foi empregado, né, com uma circunstância, ele foi empregado como advérbio. A mais estranha coisa, tá certo? A menos estranha, então troca por menos que dá certo. Bom? Vamos lá. Vamos lá. Só apagar aqui. Só fazer a troca por menos, tá? Para poder utilizar o espaço. O futuro não é mais o que costumava ser. O futuro não é menos o que costumava ser. Esse mais, com certeza, pessoal, a gente bota um sinalzinho de interrogação que não dá para fazer a troca por menos, tá? Olha como os outros dão. Muitos poucos são os que vivem no presente. A maioria se prepara para viver mais tarde. Ou seja, será que dava para eu trocar esse mais por menos, professor? Deixa eu só apagar aqui rapidinho, pessoal. Será que eu trocaria esse mais por menos? Conseguiria. Ó, muitos poucos são os que vivem no presente, a maioria se prepara para viver mais tarde, tá bom? Então aqui está funcionando como advérbio. Devemos procurar mais sermos pais de nosso futuro do que filhos de nosso passado. Então devemos procurar mais sermos ou sermos menos. Dava para trocar por menos, ó, tranquilo. Há ladrões que não castigamos, mas que nos roubam o que é mais precioso, o tempo. Então, eu poderia trocar esse mais por menos, professor? Poderia, tá? Então, ó, toda vida, o item A, o item C, o item D e o item E, eu consegui substituir por menos. Então, o único item que está se diferenciando é a letra B, porque esse mais foi empregado com outro sentido. Quando eu digo, o futuro não é mais o que costumava ser. Esse mais não está passando nenhum tipo de circunstância, nem intensidade, tá? Eu não consigo trocar por menos, ó. O futuro não é menos o que costumava ser. Não dá, fica sem sentido, fica incoerente. Todos os outros itens eu consigo fazer essa substituição. A mais estranha, a menos estranha, né? Viver mais tarde, viver menos tarde. Procurar mais sermos, ou sermos menos, ou sermos mais, né? Pais, também dá para trocar. Há ladrões que não castigamos, mas que nos roubam o que é mais precioso. Eu poderia trocar mais aí também por menos precioso. Então, o bizu é utilizar essa troca por menos. Tranquilo? Então, a única alternativa que eu não consigo substituir por menos é o item B. Tranquilo? Então, eu vi que algumas
alunos aí conseguiram acertar essa questão. Vamos lá. Professor, relação aos numerais. Numerais, certo? Ó, nós temos numerais cardinais e ordinais. Cai muito em prova essa diferençazinha aqui, tá? Professor, como é que são, quem são os numerais cardinais? Indicam uma quantidade, 2, 3, 4, tá? Os ordinais, eles vão passar uma ideia de ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Pronto. É bem fácil você conseguir fazer essa diferença. Olha essa questão aqui, ó. Questão 32. Essa questão aqui foi da FGV, tá? Sobre os numerais presentes nessas frases, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, analisar aqui. Já estive na França trocentas vezes, né? Esta é a enésima vez que eu leio isso. Pessoal, concordam comigo que esse enésima tá tratando de um valor de quê? De ordinal. Por que ordinal? Ordem, né? Ou seja, é a primeira vez, é a segunda vez, a terceira, a quarta, a quinta. A enésima é como se fosse várias vezes. Então, esse enésimo aqui foi empregado no sentido de ordem. Então, ele aqui foi empregado no sentido ordinal, tá? Por favor, ascensorista, me leve ao 11. Pessoal, esse 11 aqui, tá? Ele é ordinal ou cardinal? Ele é cardinal, tá? Ele é o cardinal. Ordem, ó, que representa os ordinais, é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tranquilo? Então, olha essa situação aqui, nesse item aqui, ó. O numeral trocentas indica negativamente uma quantidade. Na verdade, negativamente não, né? Quando eu digo que ele já esteve na França trocentas vezes, é que ele já foi muitas vezes na França. Então, não é negativamente. Beleza? Ó, o numeral enésima tem valor ordinal, sem cardinal correspondente. Tá certo, professor? Ó, o numeral enésima tem valor ordinal. Então, o valor dela é de ordem. Porque quando eu falo enésima vez, é como se fosse... é como se eu estivesse exagerando, né? E não consigo definir uma ordem correspondente. Como assim, professor? Para eu dizer assim, eu já fui a 20ª vez, cara, a enésima vez que eu falo isso. Ou seja, sempre, várias vezes que eu falo isso. Então, esse enésima foi empregado no sentido de ordem, ordinal, né? Então, mesmo eu não tendo aqui o cardinal correspondente, se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, mas o enésimo aqui foi empregado com um valor de ordem, tudo bem? E essa questão caiu na FGV, tá? Aqui é o nosso gabarito mesmo, letra B. Tranquilo? O numeral 11 é ordinal. Não, o 11 aqui, ele é cardinal. Tranquilo? Ele é cardinal. Beleza, pessoal? Então, questãozinha que cobrou justamente essa diferença que eu falei para vocês. Essa questão dos números cardinais e a diferença dos números ordinais. Tranquilo? Então, o valor de enésima é um valor ordinal porque ele vai indicar a ordem, né? Se é a primeira vez, se é a quinta, a 20ª, a enésima vez, tá? Então, vai indicar a quantidade de vezes, beleza? A ordem da leitura, né? Quantas vezes ele leu, beleza? Então, gabarito da 32, letra B de bola, anote aí no seu material. Então, o numeral enésima tem valor ordinal. Professor, eu já falei no outro vídeo sobre essa situação aqui, tá? A questão da presença obrigatória de uma preposição. Como assim, professor? Deixa eu voltar aqui. O numeral 9, né, em algarismo romano, deve ser lido como cardinal. 9. Não, tá? Ele tem que ser lido como ordinal. Tá? Aqui no algarismo romano, tá? Ele vai ser lido como ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, tá? Ó. Então, primeiro, segundo, terceiro. Isso aqui não indica, o algarismo romano ele não é utilizado para indicar quantidades, não.
tá? 4 vezes, 5 vezes, não. Ele indica ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quinta vez. Por isso que não é letra E, tá, João Vitor? Tá? Eu só utilizo aqui os algarismos romanos para a questão de ordem. Beleza? Dom Pedro II, Dom Pedro III. Então é ordem, não é cardinal, tá bom? Ele é ordinal. Vamos aqui continuando. Pessoal, teve uma aula que está gravada, onde eu explico a diferença entre complemento nominal e o adjunto adnominal, tá bom? Quando eu falo complemento nominal, sempre esse termo aqui, ele é preposicionado. Preposicionado. Como assim, professor? Preposicionado. É porque sempre vai ter uma preposição, seja de, seja com, seja ao, não importa. O complemento nominal, ele tem uma preposição, tá? Olha aqui essa situação que eu trouxe para vocês. João tem orgulho do pai. Aí eu te pergunto, esse do pai se refere ao substantivo abstrato orgulho. Substantivo abstrato orgulho. Aí eu te pergunto, professor, é um substantivo abstrato? Sim. Aí você vai analisar para esse termo e vai fazer duas diferenças. Analisa se ele recebe ação ou se ele pratica ação. Quando eu digo João tem orgulho do pai, me diga uma coisa, é o pai que tem orgulho ou é alguém que está tendo orgulho do pai? Aqui é alguém que está tendo orgulho do pai. Então, o pai está recebendo a ação. Recebendo ação. Se ele é passivo, se ele recebe, esse termo aqui é um complemento nominal. Certo? Complemento nominal. E os complementos nominais, pessoal, se vocês observarem, eles são sempre precedidos de preposição. No adjunto adnominal, nem sempre vem com preposição, mas o complemento sempre vem preposicionado. Agora, eu não posso afirmar isso com os adjuntos adnominais, tá bom? Então, se eu falar, João tem orgulho do pai. Bom, orgulho do pai. Aqui o pai está recebendo a ação, recebendo o orgulho. Então, se ele é receptor, ele é complemento nominal. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Ana é o amor de mãe. De mãe se liga a amor. Amor também é um substantivo abstrato, certo? Substantivo abstrato. Aí eu te pergunto, professor, aqui é a mãe que está dando amor ou ela está recebendo? Se eu falar amor de mãe, aqui é a mãe que está dando amor, então ela é ativa, ela que dá o amor. Se ela é ativa, então ela é adjunto adnominal. Se esse termo que está em destaque tivesse recebendo ação, é um complemento, seria um complemento. Agora, se o termo que está sublinhado está preposicionado, nós queremos saber se é um adjunto ou um complemento, você simplesmente olha para o termo e vê se ele recebe ação ou pratica ação. E isso você consegue fazer somente com os substantivos abstratos. Tá bom? Por quê, professor? Porque se for substantivo concreto, e o termo que tiver na frente você está querendo saber se é adjunto ou complemento, ele vai ser adjunto. E isso se for concreto. Se for substantivo abstrato, né, o substantivo em que o termo preposicionado, que é isso aqui, ó, está se ligando, aí você tem que analisar se ele recebe ação ou se ele pratica ação. Se ele recebe, é um complemento. Se ele pratica ação, é um adjunto. Eu poderia substituir esse termo de mãe, ó, por materno. Certo? Amor de mãe, amor materno. Tá bom? Estamos longe da família, né? Professor, longe. Longe é substantivo? Não. Longe, pessoal, é um adjunto adverbial. Tá? Adjunto adverbial. Quando esse termo se liga a um adjunto adverbial, de cara pode marcar que é um complemento nominal. Tá? Então, se você identificar o termo que está em destaque, está em vermelho,
se ligar a um adjunto adverbial, se eu falar estamos longe da família, longe de quem? Longe da família. Longe é um adjunto adverbial, né? Então, da família de cara vai ser o complemento do termo longe, que é um adjunto adverbial. A maior diferença que o pessoal realmente confunde é justamente na hora de diferenciar o adjunto para o complemento. O adjunto, né, o termo que está em análise, que está preposicionado, se ele recebe ação, ele é complemento. Se ele é o praticante da ação, ele vai ser adjunto. Lembrando, todos os complementos nominais, obrigatoriamente, são preposicionados. Já os adjuntos nem sempre serão preposicionados. Tá bom? Anota aí. Professor, essa questão aqui, 33, ela diz o seguinte, ó. As preposições em língua portuguesa, ora são empregadas por uma exigência gramatical, né, de um termo anterior, no caso a regência, ora por necessidades semânticas, não sendo de emprego obrigatório. No texto, o único exemplo de emprego obrigatório exigido gramaticalmente é. Onde é, pessoal? Onde é que a gente vai empregar obrigatoriamente? Aí a gente vai procurar um complemento nominal. Porque na questão ele já deu a pista. Ó. Na questão ele disse, ó, no texto, o único exemplo de emprego obrigatório exigido gramaticalmente. Então, gramaticalmente, quando eu estou trabalhando a diferença entre complemento e adjunto adnominal, onde é que é obrigatório que eu ensinei para vocês? No complemento. Somente nele nós iremos ter a preposição obrigatória. Então, a gente encontra a frase que tem um complemento nominal e marca ela como gabarito. Tranquilo? Então, isso é um bizu que a FGV gosta e as diversas bancas também utilizam para realmente derrubar os alunos na prova. Eu considero essa uma questão difícil. Vamos lá? Olha lá. Boa tradição da arquitetura. Ó. Da arquitetura. A tradição da arquitetura. Ó. Vamos lá. Tradição é um substantivo abstrato. Abstrato. Professor, e dessa arquitetura aqui? Vamos lá. Substantivo abstrato. A tradição é da arquitetura ou é alguém que provoca essa tradição sobre a arquitetura? Não tem nem como falar, né, pessoal? Ó, quando eu digo boa tradição da arquitetura, aqui essa arquitetura é ativo. A tradição é dela. Beleza? A tradição é dela. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, esse termozinho aqui é um adjunto adnominal. Adjunto adnominal. De Portugal, desde o descobrimento do Brasil. Professor, isso aqui é um adjunto adverbial de lugar, né? Professor, todos os adjuntos adverbiais de lugar, é obrigatório ter preposição? Não. Ele quer um termo que seja obrigatório. O único que vai ser obrigatório é o complemento. Fundamentos típicos da arquitetura colonial. Ó, fundamentos da arquitetura. Professor, aqui é a arquitetura que tem o fundamento, então ela é ativo. O fundamento é dela. Se aqui é ativo, então aqui é um adjunto adnominal. Transplantação integral de gosto. Opa, transplantação de gosto. Te pergunto, esse termo aqui de gosto, ele é ativo ou ele é passivo? Transplantação de gosto. É alguém que pratica a ação de transplantar o gosto. Então, o gosto ele está recebendo a ação do transplante. Então, o que é que acontece? Aqui, ele é passivo. Se ele é passivo, opa, e se liga a um substantivo abstrato, que transplantação é abstrato. Então, se ele é passivo, professor, então aqui é um complemento nominal. Certo? Complemento nominal. Ok? Então, como aqui a gente tem um complemento nominal, essa preposição
que vem da regência de transplante, né? Ó, transplantação de gosto. Opa, transplantação de gosto. O gosto está transplantando ou ele está sendo transplantado? Ele está sendo transplantado. Então, ele está recebendo. Se ele está recebendo, já verificamos que ele se liga a um substantivo abstrato, então já sabemos que ele é um complemento e no complemento a preposição é obrigatória, porque o comando da questão disse, ele quer um exemplo em que a preposição seja obrigatória. Tranquilo? Então aqui é o gabarito. Tranquilo? Bem tranquila, né, pessoal, essa questão? Mesma coisa, ó, uma feição da arquitetura. Então, arquitetura, praticação de ter a feição. Então, aqui é um adjunto a de nominal. Beleza? Gabarito da 33, letra D de dado. Professor, interjeição e onomatopeia. O que é que vai diferenciar essa interjeição da onomatopeia? Interjeição, pessoal, tá? Também é um sintagma, beleza? É uma classe gramatical que exprime uma emoção, uma sensação, uma ordem, um apelo. Então, quando eu digo psiu, ó, coragem, meu Deus, onde ela mostra, né, aí uma sensação, uma emoção sua. Não vamos confundir com essa onomatopeia, que isso aqui é um processo de formação de palavra, né? Como assim, professor? Um processo de formação de palavra? Porque é o seguinte, ela é uma figura de linguagem também, tá? A onomatopeia, ela reproduz os sons naturais dos objetos de pessoas ou animais, tá? Objetos, pessoas ou animais. Então, por exemplo, o choro, uma fungada, fica sniff, sniff, né? O assobio, fio, fio, representa o som do assobio. O choro, né? Que é o buá, o nhé. O beijo, o chua, o smack. Então, aqui, isso aqui é onomatopeia. Tá? Eu não posso dizer que isso aqui é uma interjeição. Interjeição reproduz sentimento, uma emoção. Né? Então, olha essa questão aqui que eu trouxe para vocês. Interessante, que pode cair na prova de vocês. Ó. Mãe, como é possível a senhora ser tão bonita, tão magrinha e ter cabelos com tanto brilho? Aí eles, filho, basta ser uma boa pessoa, né? Fazer o bem ao próximo, não mentir e comer os legumes. Putz, opa, esse putz é uma onomatopeia ou é interjeição? É uma emoção dele, isso aqui é uma interjeição. Interjeição. Que demonstrou a emoção dele na hora. Putz. Então vamos lá. Em relação à análise do putz, enunciada pelo menino, analise as afirmativas a seguir. Constitui exemplo de palavra formada por onomatopeia? Quem? Pessoal, não, né? Aqui não revela som de nada. Tranquilo? Classifica-se como interjeição? Sim, com certeza. É um exemplo de estrangeirismo? Nada a ver. Tá bom? Então, aqui, gabarito letra D, tá? Se apenas a afirmativa 2 estiver correta. Tranquilo? Então, não confunda a questão da onomatopeia com a questão da interjeição. A onomatopeia reproduz o som das coisas, dos objetos animais. Já a interjeição trabalha com sensação, né, com emoção, uma ordem, um apelo, e descreve, ou pode descrever um ruído também. Beleza? Então, não esqueçam dessa situação aqui. Então, gabarito da questão 34, letra D de dado. Questão dos pronomes, né, professor? Questão dos pronomes oblíquos. Como assim, pronome oblíquo? Pessoal, esse pronome oblíquo os, ele vai assumir a forma los quando ele se ligar a verbos que terminam em R, S ou Z. Por exemplo, irei comprar os carros. Quando esse verbo termina no infinitivo aqui, ó, no R, eu não poderia usar o os. Se o verbo termina no infinitivo, eu utilizo o los, tá? Irei comprar os carros. Irei comprá-los, não é? Então eu trocaria, ficaria comprá-los, certo?
comprá-los. Então, esses verbos que têm essas terminações aqui, ó, eles levam lo, lá, los, las. Tranquilo? Professor, e esses verbos com essas terminações an? Então, nesse caso, ó, colocaram o menino na cadeira. Colocaram-no na cadeira. Se as terminações forem nasais, tá? A gente emprega nó, na, nós e nas. Tranquilo? Não esqueçam desse detalhe aqui. Ok? Se as terminações forem nasais, a gente emprega nó, na, nós, nas. Então tá aí, nós, tá? E colocaram-no na cadeira. Ok? Então foi feita essa substituição. Professor, então quando não tem essa situação de RSZ ou essa terminaçãozinha nasal aqui? Bom, se não tiver essa terminação, você utiliza o o a, o os e o as. Eles vão funcionar como objeto direto. O li e o lis, eles irão funcionar como objeto indireto, tá? Se eu falar, comprei a casa para vivermos juntos. Comprei-a, né? Comprei, quem compra, compra algo. Então, o verbo comprar, ele é verbo transitivo direto. A casa funciona como objeto direto, que foi substituída pelo pronome a, que também funciona como objeto direto. Tranquilo? Então, cuidado, fiquem atentos a essas terminações, porque leva los no lugar de o. Tranquilo? Outro bizu aqui também, professor. Não pode produzir cultura. Olha lá, ó, terminação em R, você poderia dizer assim, ó, não pode produzir lá, né? Porque essa terminação foi em R. Então, é só lembrar do R, S e Z. Eles levam ló, lá, los e las. Tranquilo? Professor, a questão está o seguinte, ó. Não pode produzi-la. Aqui eu tenho um não, e o não é atrativo, e aqui eu tenho uma locução verbal. Locução verbal. Nesse caso, eu posso empregar o pronome ou aqui na frente, ou aqui antes do pode. Mas eu não posso levar o lá do jeito que está aqui para cá. Porque do jeito que está aqui. Se eu levar o lá para trás do pode, eu tenho que trocar ele por a novamente. Porque ficaria estranho se eu falasse. Não lá pode produzir. Não tem como. Então, se eu for empregar o tirar o lá daqui e jogar para trás, então, se eu retiro ele daqui, volta o R para cá e é colocado o A aqui atrás do pode, porque o não, ele é uma palavra atrativa. Então, tá aqui, ó. Esse não, ele é uma palavrinha atrativa. Então, ele atrai. Então, se eu falar não pode produzir cultura, eu poderia falar não pode produzi-la ou não a pode produzir. Também está certo as duas formas. Agora, se eu for empregar o lá, ele fica aqui. Mas se eu for empregar aqui antes do pode, aí eu tenho que empregar o a, porque senão fica estranho. Não lá pode produzir. Isso é impossível. Lembrando, pronomes oblíquos não substituem sujeitos. Tá? Pronomes oblíquos não substituem sujeitos. Eles funcionam como objeto direto e objeto indireto. Vai ter um caso em que o pronome ele vai ser sujeito acusativo, mas a regra é que os pronomes oblíquos eles substituem objetos diretos, objetos indiretos, ou pode funcionar também como outras situações, mas ele não pode, em regra, substituir sujeitos. Tranquilo? Olha essa questão aqui, 35. Ó. O segmento do texto em que a substituição do termo sublinhado por um pronome pessoal foi feita de forma adequada. O segmento do texto em que a substituição do termo sublinhado por um pronome pessoal foi feita de forma adequada. O que é que vocês marcariam na questão 35? No final eu vou falar dele, tá, Isaú? O segmento do texto em que a substituição do termo sublinhado por um pronome pessoal foi feita de forma adequada. O que é que vocês marcaram nessa questão 35? Ou marcariam? Vamos lá, pessoal?
Vamos participar, vamos marcar essas questões, que essas questões são da banca FGV, tá bom? Uma banca de concurso. O que é que vocês marcariam aí? Ele quer um item em que a substituição esteja adequada. Ó, a galera marcando B, né? Pessoal, eu acabei de falar, ó. Verbos que terminam em RSZ levam o quê? Ló, lá, lós, las. Então, muito simples a questão, ó. Podemos definir a violência? Podemos defini-la? Ó, perfeito, ó. Tem nem para onde correr, não. Então, esses verbos que terminam em R, S e Z, ó, eles levam o quê? Ló, lá, lós e las. Tranquilo? Tem erro não essa questão. Deixou de ser uma ferramenta. Uma ferramenta de sobrevivência deixou de ser. Aqui, ó, eu não posso substituir esse pronome no lugar do sujeito. Lembra que pronome oblíquo não substitui sujeito? Por isso que o item A está errado. Beleza? Show de bola. Professor, ele empregou aqui nesse item D, ó, o ló. Só que o verbo não está no infinitivo. Tá bom? O verbo não está no infinitivo aqui, ó. O verbo não se encontra no infinitivo, então não poderia empregar o ló aqui. Ao nos referirmos à violência, quem se refere, refere a alguma situação. Então, o verbo nem aqui terminado em R tá, e ele empregou o lá. Totalmente errado. Então, esse item aqui, ele cobrou simplesmente o fato de você saber substituir, né, os verbos que terminam em R e SZ por ló, lá, lós, las. Beleza? Então, é uma questão bem simples aí. Olha essa outra aqui, ó. Questão 36. Em termos de língua culta, a substituição do termo sublinhado é inadequada em, vamos lá. A substituição do termo sublinhado, na verdade, não saiu aqui, né? O termo sublinhado. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pessoal, quais foram os termos que foram sublinhados aqui, ó? Cultura, né? Qual o gabarito da outra? 35, letra B, tá? 35, letra B. Ó, a 36, ó, o termo aqui eu acho que é cultura. Cultura também. Sociedade. Ao Estado. E tá aqui eu acho que é o papel. Né? Aqui. Pronto. Acho que é isso mesmo. Vamos lá. Então tá aí, ó. Em termos de língua culta, a substituição do termo sublinhado é inadequada. Vamos lá. É que produz cultura. Quem produz, produz alguma coisa. Produz cultura. Como a terminação é em Z, então eu trocaria por o quê, professor? Por lá. Não é isso? Mas, professor, eu poderia tirar esse lado aqui e jogar ele bem aqui? Antes de produz? Poderia. Por quê, professor? Porque é o seguinte, porque esse aqui é atrativo, tá? Ele é atrativo. Então, eu poderia jogar esse A aqui? Poderia. Mas se eu fosse colocar aqui na frente, ó, teria que ser o lá, porque o verbo termina em Z. Mas se eu não for empregar ele aqui na frente, se eu for empregar aqui atrás, por causa do que, e esse carinha é atrativo, ou seja, ele atrai o pronome, ó, ele é um termo atrativo, certo? Então, ele vai atrair o pronome. Então, eu não posso voltar como lá, ele volta como a, tá? É o que eu tinha falado e a FGV gosta de cobrar essa situação aqui. Beleza? Estou passando as questões da prova para vocês. Não pode produzir cultura.
Não a pode produzir. Também está correto. Ó. Beleza? Ou você emprega aqui, o lá, ou você volta para cá. Por quê? Porque o não é atrativo. Tá? O não é atrativo. Nem substituir a sociedade. Opa, quem substitui, substitui alguém. Substitui quem? A sociedade. Como o verbo é terminado em R, leva o quê? Lá. Então aqui está perfeito. Mas ao Estado cabe, olha aí, mas ao Estado cabe, olha aí, professor. Vamos lá. O verbo caber, ele é verbo transitivo indireto, né? Quem cabe, cabe a alguém. Cabe a quem? Cabe ao Estado. Então, aqui ao Estado funciona como objeto indireto. O lhe e o lhes, eles são empregados quando o termo funciona como objeto indireto, tá? Então, nesse caso aqui, ó, como ao Estado é um objeto direto, tem a preposição, então aqui está perfeito, tá? Substituição. Eu poderia substituir ao Estado por lhes. Agora, olha aquela situação que eu falei para vocês, que o pronome ele não pode substituir o sujeito. Ele só substitui o complemento, ou seja, o objeto direto ou objeto indireto. Cabe o papel de animador. O papel de animador cabe a alguma coisa, a alguém. Então, quem cabe? O papel de animador. Então, esse termo funciona como sujeito. Aqui, nessa troca, ele colocou o li, ó. Eu não posso fazer isso. Por quê, professor, que eu não posso fazer isso? Porque o pronome oblíquo, o, a, os, as, ou li, ou lis, esses pronomes, eles não podem substituir sujeitos. Eles só podem substituir objetos diretos. E todos esses exemplos que eu coloquei aqui, ó, todos são complementos. Quem produz, produz algo. Quem substitui, substitui algo. Quem produz, produz algo. Ó. Quem produz, produz alguma coisa. Esses complementos, objetos diretos, eles estão sendo substituídos por pronomes. Tranquilo? Então, eu não posso substituir um sujeito pelo pronome oblíquo. Certo? Então, o gabarito dessa questão, letra E, parabéns aí à nossa amiga Luana, que acertou a questão. Tá bom? Verbos que terminam em ditongos nasais, que é justamente aquelas terminações em an, em, ão, on, on. São aquelas terminações que a gente usa o nariz demais, né, professor? Usa o nariz demais. Como é que acontece, professor, o uso desses pronomes oblíquos com esses verbos? Bom, a gente leva nó, na, nós e nas. Tá bom? Então, se aqueles verbos terminados em an, ão, né, que utiliza o nosso nariz, né, eles levam nó, na, nós e nas. Olha essa questão aqui. Se substituíssemos os complementos dos verbos abaixo por pronomes pessoais oblíquos enclíticos. O que é um pronome oblíquo enclítico, professor? É porque o pronome está na frente do verbo. Por isso que ele é enclítico. Ou seja, o pronome ele vai estar aqui na frente, ó, do verbo. Tranquilo? Vamos lá. Se substituíssemos os complementos dos verbos abaixo por pronomes pessoais oblíquos, a única forma inadequada seria, vamos lá, né? Olha a situação aqui de cara, que se você pegar aquela terminaçãozinha on, ó, nasal, né? Ó, se é nasal, leva nó, na, nós e nas. Olha aqui, ó. Olha aqui. É a única que está inadequada. Não precisa nem ler as outras. Se você for bisurado, pessoal, você mata muita questão assim, só nessas situações. Então é o seguinte, essas terminações que eu falei para vocês, ó, an, em, ão, on e on,
Em vez deles levarem o, a, os e as, eles utilizam quem? O nó, na, nós e nas. É o que acontece nesse item. Ele fez essa substituição incorretamente. Todos os outros itens estão corretos. Ó. Impregna a vida cotidiana. Poderia substituir esse termo por um A, pronome oblíquo. Ó. Entender os debates. Terminação em R, leva los. Ganha destaque. Ganha o. Né? Marcaram sua história. Olha essa terminação também aqui, ó, em an. Do jeito que eu coloquei aqui, ó, em an. Se a terminação é em an, ele leva o quê? Marcaram na. Beleza? Então, show de bola. Mais uma vez, vocês conseguiram acertar aí a questão número 37. Muitas questões desse tipo na banca, tá? Muitas questões. Vamos continuar aqui. Professor, a questão dos sinônimos cai no concurso? Todo o concurso da prova de português na prova objetiva tem uma questão de significado de palavras, substituição de palavras. Então, o que é que acontece? O que é que são sinônimos? São palavras que possuem significados idênticos ou semelhantes ao de outras palavras. Por exemplo, se eu falo carro e automóvel, são sinônimos. Né? O cão e o cachorro são sinônimos. Uma pessoa reta, uma pessoa íntegra também são sinônimos. Tá? Então, sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido, possuem o sentido idêntico. Olha essa questão que eu trouxe para vocês, cobrando aí o uso dos sinônimos. Tá bom? O que é que vocês marcariam nesse item 38 aí, pessoal? No material de vocês. Vamos lá. Questão número 38. A frase a seguir, em que os termos sublinhados podem ser considerados sinônimos. Batata é sinônimo de cereal, pessoal? Não, né? Educação é sinônimo de cultura? Com certeza não é. Agora, greve eu poderia dizer que seria sinônimo de paralisação? Sim. Então, são situações simples, tá? Questão simples que você não pode perder na sua prova. Beleza? Então, ó, a maior greve ocorreu em 50, a paralisação durou um mês. Então, a greve, tá? A greve aqui, ela é sinônimo de paralisação. Beleza? Gabarito da questão número 38, letra C de casa. E é um item que com certeza vai estar no seu edital da Polícia Militar. Beleza, pessoal? Vamos lá. A questão dos parônimos. Professor, o que, são parônimos? São palavras que têm a escrita e a pronúncia semelhante. A escrita e a pronúncia é semelhante, mas elas não são iguais. Têm sentidos diferentes. Mas a forma de escrever e a pronúncia são semelhantes, mas o sentido é diferente. Exemplo. Ratificar é a mesma coisa que retificar? Não. Muito parecida, né? As palavras. Só que ratificar é a mesma coisa que confirmar. Retificar é corrigir. Tá? Então, vocês vão pegar palavras nessa situação e a banca vai testar o seu conhecimento sobre os parônimos. Professor, como o Isaú colocou, ó, a diferença entre eminente e iminente. A diferença entre célula com C e célula com S. Tá? Então, se você for na internet, você bota no Google. Isso é muito simples de você achar, pessoal. Às vezes o estudo é a gente que monta. Vá na internet, bote lá no Google, ó, parônimos. Vai aparecer uma lista de parônimos. Bote assim, ó, os principais parônimos encontrados em prova. Só que tem blog, né? Pessoas excelentes que jogam aí os principais parônimos, tá? Muito fácil. Então lá você vai encontrar diversos parônimos. Dê uma olhadinha, decore os principais, aprenda os principais, que com certeza uma questão dessa na prova vai garantir a sua vaga. Porque uma questão dessa que você erra, você já cai em muitas posições. Tá bom? Olha essa questão aqui, ó. Em todas as frases abaixo, ocorre uma troca indevida do vocábulo sublinhado por seu parônimo.
A única das frases cuja a forma do vocábulo sublinhado está correta é. Vamos lá. O que vocês marcariam na questão número 39? A única das frases cuja a forma do vocábulo sublinhado está correta é. Então, ele quer uma alternativa em que foi empregado corretamente aquela palavra naquele contexto. O que vocês marcariam? Essa questão aqui realmente tem muita gente tem muita dificuldade, pessoal, percebo aqui muita dificuldade nesse tipo de questão. Muita gente tem séria dificuldade, ó. Muitos marcando D, outros marcando E. Vamos lá, ó. O motorista infligiu as leis, pessoal, não é infligiu, é infringiu. Infringiu as leis de infração. Infringir é desrespeitar, né, as leis do trânsito. Tá? Infligir, você vai infligir normas, você vai impor normas. Então, tem uma certa diferença. Então, se você desrespeita as leis de trânsito, você vai infringir uma lei de trânsito. O prisioneiro dilatou os comparsas do assalto. Não é dilatou, não, pessoal, é delatou, né? Ele delatou os comparsas, não é dilatar. Nada existe, nada há que desabone a sua conduta imoral. Não é conduta imoral, não. Nada há que desabone a sua conduta moral. A cobrança é bimestral, ou seja, 2 vezes por mês. Ei, se é 2 vezes por mês, não é bimestral, pessoal, é bimensal. Não é 2 vezes por mês? Então não é bimestral. 2 vezes por mês é bimensal. Beleza? Então, bimestral não, pessoal. Bimestral é a cada 2 semestres. Se é 2 vezes por mês, é bimensal, tá? Os cumprimentos devem ser dados na entrada da festa. Então, perfeito aqui, ó. Cumprimento com U é cumprimentar. Cumprimento com O é a questão da medida. Então, aqui, ó, foi empregado corretamente. Tá? 39, letra E de escola. Cuidado com esses parônimos, né? Existe aquela diferença entre cela com S e cela com C. Cela com S, S de sentado. C, cela com C, C de cadeia. Então, a cela de cadeia é com C. A cela de sentado é com S, né? Que é aquela cela de cavalo. Então, pessoal, 39, letra E. Então, algumas pessoas acertaram, outras pessoas erraram, mas agora não vão errar mais com essa situação. Existe também aquela palavra sessão, sessão com 3 S's, né? E sessão com 2 S's e um C. Como é que acontece isso aqui, professor? Ó, sessão, né, com S e C cedilha, são aquelas seções, são as divisórias. Então, se você emprega seção com S e C cedilha, por exemplo, seção de alimentos, seção de congelados, seção de frios, seção com 3 S, dá a ideia de reunião, né? Reunião de pessoas, né? Por exemplo, sessão de cinema. A sessão de cinema é com 3 S, né? Com a ideia de reunião. E essa sessão aqui, professor, com C e 2 S, vem de CD. Tá? Essa sessão com C e 2 S, ela vem da ideia de ceder. Né? Houve uma sessão dos livros. Houve uma sessão dos livros, tá? Então, isso aqui são parônimos que podem cair na prova de vocês. Homônimos também. Mas fiquem atentos
ao uso dessas palavras. Tranquilo? Sim, são homônimos homófonos, tá, Isaú? Beleza? Então, o gabarito da nossa questão 39, letra E de escola. É a única que foi empregado corretamente a palavra. Então, não esqueça, comprimento é diferente de cumprimento. Ok? Questão 40, ó. Professor, será que essa questão poderia cair no concurso de polícia? Poderia. Olha essa. A diferença entre mandado para mandato. Quem tem mandato é político. Quem tem mandado, ó, que é mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, mandado de injunção, mandado de segurança. Então, existe essa diferença entre mandado e mandato, certo? E daqui foi cobrado pela banca. O mandado é de senador, não é mandado, né? É mandato. Mandato. Impetrou o mandato de segurança. Não é mandato de segurança, aqui é mandado. Não tinha mandado de busca. Opa, aqui é o gabarito, né? Todos desejavam que o seu mandado de diretor, não é mandado de diretor, não. É mandato. Mandato. O mandato de apreensão. Errado. Isso aqui é mandado. Certo? Então, o gabarito da questão, pessoal, letra C de casa. Então, uma questão que foi cobrada, a utilização de mandado versus mandato. Certo? Cuidado com as questões que vão cobrar a utilização do uso de denotação versus conotação. A FGV ela tem essas manias de cobrar essa questão. A FGV não. Qualquer banca, VUNESP, FCC e DECAM cobram essa situação aqui, tá? Denotação é quando você utiliza a palavra no seu sentido real. Conotação, você utiliza a palavra no sentido figurado. Como assim, professor? Olha lá. Depois de jogar bola, nós comemos um churrasco. Ó, verbo comer foi empregado no seu sentido real? Sim. Ele comeu bola na prova de matemática. Será mesmo que esse verbo comer foi empregado no sentido de comer a bola? Não, né, pessoal? Então, essa situação aqui, comeu bola, foi empregado no seu sentido figurado da palavra do verbo comer. Então, quando você utiliza a palavra no sentido real, é denotativo, no sentido figurado, sentido conotativo. Olha essa questão aqui, ó. Caiu, questão 41. Vamos lá, vamos responder juntos. Vamos lá, responder as questões. O que é que vocês marcariam na questão número 41? Uma reunião por computador. Reunião foi empregado no sentido real ou figurado, pessoal? Real, né? Uma reunião por computador é paradoxalmente mais distante e mais próxima do que um encontro presencial. Mais distante por razões óbvias, né, por motivos óbvios, sentido real. As pessoas estão reduzidas às duas dimensões, presas em quadradinhos. Opa! Será mesmo, pessoal, que eu empreguei presas no seu sentido real? De pessoa estar presa na cadeia? Não. Aqui esse presa foi utilizado no sentido figurado, ó. Presas em quadradinhos numa tela. É como se a gente estivesse aqui no Google Meet, tivesse preso àquela tela. Então, esse preso não foi utilizado no seu sentido real, foi utilizado no seu sentido denotativo. Gabarito, letra D. Revelada em torno da mesa de um escritório. Bom, escritório aqui também empregado no seu sentido real. Ok, pessoal? Como na questão ele quer uma palavra que esteja empregada no seu sentido figurado, então, aqui o nosso gabarito é letra D de dado. Beleza?
Tranquilo, pessoal? Só lembrar aí que as palavras denotativas, né, é o que está no dicionário, sentido real da coisa. É o significado real da palavra. Agora, o sentido conotativo é o sentido figurado. É quando você emprega na frase aquela palavra no sentido que não é o seu sentido real. Ok? Polissemia. Poli, vários significados. Vários significados. Tudo bem? Polissemia, vários significados. Professor, olha aí, multiplicidade de sentidos. Então, uma palavra, dentro de um texto, ela pode ser empregada com diversos sentidos, né? Sentidos diferentes. Então, o que é a polissemia? Por exemplo, a palavra, por exemplo, prato. Prato, quando eu falo prato, pode ser que eu entenda que é uma vasilha, ou então o sentido, me deu o prato, qual o prato da casa? Pode ser a comida, uma iguaria, um receptáculo de balança, por exemplo, aquela partezinha da balança, né, onde você coloca as coisas para pesar. Pode ser um instrumento musical, o prato da bateria. Tranquilo? Quando eu falo pé de moleque, pode ser o doce ou pode ser um calçamento, né? Então, assim, dependendo do contexto, aquela palavra ela possui vários sentidos. O que a gente chama disso de polissemia, multiplicidade de sentidos. Ok? Então, muito cuidado, muita atenção nessa situação. Vamos lá. Questão 42. Um problema da língua escrita é a polissemia, que pode gerar mais de um entendimento na frase. Então, pessoal, às vezes a polissemia, ela pode dificultar a leitura, ela pode gerar mais de um entendimento na frase, tá? A frase abaixo, em que isso ocorre com o termo sublinhado. Então, vamos procurar um termo que está aqui sublinhado, onde ele, quando eu falo, eu posso entender de várias formas, tá? Vamos lá, o que é que vocês marcariam nesse item aí? A frase abaixo em que isso ocorre com o termo sublinhado é: comprou um romance de estilo moderno. Então, quando eu falo comprou um romance, né, pode ser o quê, professor? Aí, será que pode gerar mais de um entendimento aí? Não, né? Então, quando eu falei comprou um romance no estilo moderno, tranquilo. Olha o item B. Após 2 anos, perdeu os óculos. Opa! Quando eu digo após 2 anos perdeu os óculos, pode ser que ela perdeu os óculos mesmo, ela chegou a perder, não sei onde que ela deixou. Pode ser que ela fez uma cirurgia e agora não vai usar mais óculos, certo? Então aqui pode ter vários sentidos, pessoal. Então, quando eu digo após 2 anos, perdeu os óculos. Pode ser perdeu no sentido de perder o óculos mesmo. Pode ser quando eu digo após 2 anos, perdeu os óculos, é porque eu deixei de usar os óculos, né? Então aqui, ó, aqui tem polissemia, ou seja, mais de um sentido. Tá? A gabarita aqui é a letra B. Vi o automóvel importado. Não, aqui automóvel foi empregado no sentido do carro, né? Tranquilo aqui. Comprou uma caixa de ovos. Pessoal, aqui já está determinado a caixa, né? A gente sabe que é uma caixa ali de ovos. Beleza? Aqui não deixa dúvida. Aqui a caixa é só de ovos. Agora, o que é a polissemia? Eu falo e pode gerar diversos sentidos. Eu posso entender de várias formas. Quando eu digo caixa de ovos, eu já estou determinado que aquela caixa é de ovos. Não tem como eu pensar algo a mais. Não, mas vai continuar sendo uma caixa. Uma caixa pode ser aquela caixa fina, pode ser uma caixa grande, mas a caixa ela sempre vai guardar os ovos. Entendeu? Então não tem como. Agora, se eu disser, após 2 anos perder os óculos, eu posso ter perdido os óculos numa situação, eu não sei onde é que eu deixei, ou eu fiz uma cirurgia e agora eu perdi os óculos, eu não estou mais usando.
Então, pode ser que gere mais de um sentido. Vamos lá. Adquiriu um terno na semana passada. Então, adquirir é comprar. Tá? Não gera dúvida. A Larissa disse, se não fosse especificado de ovos, poderia ser também? Poderia, Larissa, porque se não tivesse a especificação, eu poderia falar, comprou uma caixa de ovos, uma caixa. Sim, pode ser uma caixa de ovos, pode ser uma caixa de som, pode ser uma caixa de qualquer coisa, eu não sei, tem vários sentidos. Agora, quando ele falou de ovos, pronto, ele acabou de especificar. Então, a especificação fez com que não deixasse dúvida que aquilo era uma caixa de ovos. Tranquilo? Essa questão foi da FGV e a taxa de erro dela foi mais de 70%. Tá? Então, essa questãozinha foi muito interessante e cobrou o tema polissemia. Tá? Nada como a gente responder as questões da banca. Bom? Vamos lá. Significado de expressão. Pessoal, vocês vão pegar algumas questões na parte de interpretação de texto, onde a gente vai estar trabalhando com significado de expressão. O que é que seria o significado de expressão? Ele vai dar expressões e você vai inferir, vai chegar a uma conclusão do que é aquilo ali. Tá? Por exemplo, a expressão fazer ouvidos de mercador significa não ouvir por decisão própria, né? De ignorar o que uma outra pessoa está dizendo. Então você ignora. Ah, macho, faz ouvidos de mercador. Então é como se ele estivesse dizendo, ignora isso, né, que ele está falando. Entra pelo ouvido, sai pelo outro, tá? Quando dizemos que algo é de meia tigela, é a mesma coisa da gente estar falando que é algo insignificante, sem qualidade. É uma coisa que não presta, né? É de meia tigela, não tem qualidade. Então, existem textos que vão trazer esses termos e você tem que ter a capacidade de identificar o significado das expressões. Nada como uma questão para a gente resolver da FGV sobre esse tema, tá? Vamos lá, pessoal. Isso, Felipe, pode ser ditados populares também, tá? Onde você tem que ter o conhecimento desses ditados populares para a sua prova. Vamos lá. Uma reunião por computador é paradoxalmente mais distante e mais próxima do que o encontro presencial. O que vocês entendem por esse termo paradoxalmente no contexto, nesse sentido dessa questão? Vamos lá. Tempo para resolver a questão. Vamos lá, a partir de agora. Coloque os gabaritos aí no chat. Vamos lá. Uma reunião por computador é paradoxalmente mais distante e mais próxima do que o encontro presencial. Quando eu falo paradoxalmente, pessoal, o que seria esse sentido de paradoxo? É como se fosse uma contradição, né? É como ele diz, ó, uma reunião por computador é mais distante pelo fato de distância física, mas ela é mais próxima do que o encontro presencial. É isso? Então, quando ele falou isso, mais distante e mais próxima do que o encontro presencial, existe uma contradição que foi observada na maneira de se comunicar por computador. Então, realmente, gabarito letra B, tá, pessoal? Gabarito dessa questão, letra B de bola. Questiona a importância que muitas pessoas dão a encontros virtuais? Não. Evidencia a necessidade de se buscar formas alternativas? Não. Revela a coerência? Não, tem coerência não. Aqui, quando eu falo paradoxo, ele está falando da questão da contradição na maneira de se comunicar por computador. Tranquilo? Orações adjetivas substituídas por adjetivos. Então, na FGV, existe questão de reescritura. Tá? E um dos temas que eu dei uma olhadinha nessa parte de reescritura é justamente a substituição de orações adjetivas, que é aquela que tem um pronome relativo dentro, pronome
relativo por um adjetivo, porque pode ser feito isso. Porque as orações, elas podem ser substituídas por adjetivos, porque elas funcionam como adjetivos. Isso, as orações adjetivas. Quando eu digo, o terreno que está sob as águas do rio, te pergunto, esse terreno está acima ou abaixo das águas? Eu digo, o terreno que está sobre as águas, ele está submerso, né, pessoal? Está submerso. Então, eu poderia dizer, o terreno submerso, né, é das águas do rio. Então, quando eu digo o terreno que está sobre as águas, é o terreno que está submerso, né? Então, é o terreno que está submerso. Olha essa questão aqui, ó. A frase em que a substituição do segmento, sublinhado, por um particípio de valor equivalente foi feita de forma adequada. Ó. Substituição, vamos lá. O terreno que está sobre as águas do rio, eu poderia substituir esse termo por submetido? Não, pessoal. Aqui ó, é o terreno está submerso sobre as águas do rio e não submetido. Um edifício que está sobre duas rochas. Um edifício que está sobre duas rochas. Então, a gente deixa aqui um pontinho de interrogação. Os restos que estão na lata do lixo, acolhidos. Não, pessoal, acolhido não tem nada a ver. Eu não poderia substituir aqui não, tá? É como se os restos que estão alocados na lata do lixo, né? Não acolhidos. Não é a substituição correta. O estado que está entre Amazonas e Maranhão. O estado que está posto, não. Não é posto, tá? O estado que ele está entre, né, o Amazonas e o Maranhão. Está no meio, né? Não posto. Está no meio. Um carro que está na garagem. Será que quando eu substituir um carro que está na garagem por paralisado, seria correto? Um carro que está na garagem. Não, acho que não fica essa substituição correta. Então, quando eu digo um edifício que está sobre duas rochas, um edifício que foi construído, né, sobre duas rochas. Perfeito. Eu poderia fazer essa substituição tranquila aí. Então, praticamente todo mundo acertou aí, eu vi no chat, né? Consegui visualizar. Então, todo mundo conseguiu acertar essa questão. Tranquilo? Observem que todos esses Qs, ó, o terreno, o qual está, um edifício, o qual está, os restos, os quais estão, o estado, o qual está, um carro, o qual está. Então, quando a gente consegue substituir um que, né, por o qual, os quais, ou a qual, esse quezinho aqui, ele é um pronome relativo. Certo? Pronome relativo. Tranquilo? Então, a única substituição correta aí, de forma adequada, é construído. Tá bom? O edifício que está sobre duas rochas, o edifício que foi construído sobre duas rochas. Tá bom? Vamos lá. Questões de interpretação de texto, professor. Agora é a hora do negócio. Cuidado, que a maioria das questões de interpretação da FGV, você vai, uma dica, tá? Você procura as causas, os motivos e as justificativas para as afirmações. Então, se ela trouxer textos curtos, para pedir para você analisar, justificar esses textos, você procura as causas, os motivos, as justificativas para as afirmações dadas pelo autor. Então, é uma dica para que você, para ajudar você na hora da interpretação. Então, você procura questões, conjunções explicativas, pois, porque, causais, que vão ajudar na hora de achar uma justificativa, né, de a gente chegar a uma conclusão daquela ideia.
E também ficar atento àquelas questões de interpretação que trazem e querem saber se vocês sabem o significado de expressões. Olha essa questão 45 aqui, pessoal. Ó. Uma notícia publicada em jornal carioca trazia o seguinte texto: pacientes em risco por impasse do governo. Remédio para doença rara está retido no aeroporto de Brasília há um mês. Olha aí. Está retido por desentendimento burocrático. Olha a causa aqui, ó. Desentendimento burocrático entre a Anvisa e o Ministério da Saúde. Carregamento importado dos Estados Unidos é avaliado em 84 milhões de reais. A condenação maior dessa notícia. Pessoal, qual a maior condenação que nós temos? Qual é o maior problema que nós temos aqui? Por que que esses remédios não estão travados, estão retidos? Olha a causa. Eles estão retidos por causa de burocracia exagerada que o governo tinha, que o texto nos traz. Então, gabarito dessa questão, a burocracia exagerada, né, é o grande motivo, é a maior condenação dessa afirmação do texto. Então, aqui, ó, questãozinha de interpretação. Então, percebi que todos acertaram aí. Vamos lá. Questão 46. Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro e uma banana pelo potássio e também uma laranja pela vitamina C. Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir diabetes. Ao começar o texto pela forma verbal, dizem. O autor do texto indica que, pessoal, quando eu digo, dizem que todos os dias você deve comer, quem foi que disse? É como se fosse uma opinião geral das pessoas. Aqueles ditados corretos, né, para a vida. É como se fosse uma voz geral. Então, quando eu digo dizem que todos os dias você deve comer maçã, então ele está atribuindo opiniões de pessoas que têm, na verdade, pessoas que têm a mesma opinião e é como se fosse uma coisa correta para a sociedade. Então, aqui, quando eu digo dizem, elas dizem são pessoas que possuem opiniões, né, dadas a uma voz geral. Tranquilo? Então, ó, muita gente acertou aí essa questão. Gabarito, letra D de dado. Tranquilo? Questão 47. A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de suprimento que mantêm o sistema produtivo funcionando, do qual depende a sobrevivência física da população. Então, a greve atravessou sinais ao estrangular as vias de suprimento que mantêm o sistema produtivo funcionando, do qual, pronome relativo aqui, ó, depende a sobrevivência física da população. Então, o que é que a gente pode concluir aqui? Quando eu digo, a greve atravessou vários sinais. Quando eu digo que a greve atravessou vários sinais, pessoal, ao estrangular as vias que mantêm o sistema funcionando, do qual depende a sobrevivência física da população, a população dependia daquilo. Então, quando eu digo, a greve atravessou vários sinais, é porque a greve foi feita irregular. Não é? Porque ela acabou atrapalhando aí o sistema do qual as pessoas dependiam para sobreviver. Então, quando eu digo a greve atravessou vários sinais, qual foi o sinal? Ela estrangulou o suprimento do sistema produtivo, né, onde as pessoas praticamente dependem para sobreviver. Então, é uma greve irregular. Então, eu consigo concluir que o autor do texto ele quer passar, ele quer dizer que essa greve ela cometeu várias irregularidades. Então, show de bola.
várias pessoas acertaram essa questão aí, tá bom? Uma questãozinha de interpretação de texto. Questão número 48. Vamos lá. O problema da mortalidade materna vergonhosa no Brasil não é a taxa de cesariana dita alta. Olha que questão boa, hein? A única afirmação inadequada em relação a essa frase inicial da carta do leitor é... E aí? O problema da mortalidade materna vergonhosa no Brasil não é a taxa de cesariana dita alta. A única afirmação inadequada em relação a essa frase é... Vamos lá. O problema é o grande número de mortes em partos no Brasil. Tá certo, pessoal? Com certeza. Eu posso chegar a essa conclusão? Sim. Então, quando eu digo que o problema da mortalidade materna vergonhosa no Brasil não é a taxa de cesariana que é dita como alta, então é o seguinte, nós temos um problema, que é as mortes em partos, no caso das mães. Então, realmente é um problema. Mortalidade materna vergonhosa alude ao grande número de filhos de pais desconhecidos. Não tem nada a ver. Quando eu digo mortalidade materna vergonhosa, né, no nosso Brasil, é porque as mortes das mães. E muitas pessoas achavam que era a taxa de cesariana, que era dita como alta. É o que o item está afirmando. Não contraria uma opinião difundida. Perfeito, é o que eu falei. Qual era a opinião? As pessoas achavam que a questão da mortalidade era a cesárea. Mas esse trecho não ele contraria essa opinião que era difundida. Dita mostra um distanciamento do autor da carta. Perfeito, quando eu digo não é a taxa de cesariana dita. Então é porque alguém, há muito tempo, ou não sei, está distante da carta, falou. Então, realmente, eu posso analisar que quem falou, quem disse, tem um distanciamento do autor da carta. Não foi ele, não é próximo dele. Mortalidade materna se refere exclusivamente à morte das mães e não dos bebês. Perfeito. O gabarito dessa questão é a letra B, porque ele pede o item inadequado nessa questão. Tranquilo? Cuidado com essa questão aqui, hein? Cuidado. Coesão versus coerência. Está caindo muito. Coesão, pessoal, está relacionado com as regras de gramática, regras internas. Quando existe problema de coerência no texto, nós abordamos a questão do conteúdo, tá? Conteúdo externo, tá bom? Então vamos lá, professor, como é que acontece isso aqui? O que é que a gente deve evitar na questão para dar uma melhor coerência? Quando a gente vai construir texto, a gente tem que evitar contradições, ideias redundantes, porque isso vai atrapalhar no sentido do texto. Quais são os elementos que são importantes, professor, na coerência textual? Você deve escrever para um texto ser coerente de forma simples, clara, objetiva e de modo conciso. Como assim de conciso? Conciso é um modo pequeno, tá? Pequenininho, o modo é pequeno, mas você consegue repassar a mensagem entre o receptor e o leitor. Então, para um texto ser bem coerente, escreva de forma clara, simples, objetiva e concisa. Não vai escrever aqueles textos prolixos, grandes. Você, para explicar uma coisa, você fala 30 palavras. E tem gente que consegue explicar a mesma coisa falando 5 palavras. Aquele cara que explicou a mesma coisa falando 5 palavras, ele foi conciso. Tá bom? Cruzamento de ideias e harmonia. Então é o seguinte, se você quer ter um texto coerente, é o contrário, você não pode ter contradição.
Se você for construir seu texto, você tem que ir fazendo um cruzamento de ideias e tem que ter uma harmonia entre essas ideias. Resolve essa questão 49 aqui, que foi da banca, eu trouxe aí para vocês resolverem, tá? Vamos lá. Tempo, vamos lá. O que é que vocês marcariam? Questão boa, pessoal. Essa aí, questão excelente. Uma das leis da textualidade é a coerência. A frase abaixo em que a coerência está presente. Qual frase a coerência está presente? Coerência, sentido do texto. Questão boa essa daqui, hein? Ficaram na dúvida? Vamos lá? Ó, antes do Código Penal, não existiam crimes. Epa! Tudo bem, o Código Penal ele veio e trouxe os crimes. Mas, pessoal, quer dizer que só começou a existir crime depois que foi criado o Código Penal? É isso? Essa frase ela não está coerente. Ela passa conflitos. Ela não deixa bem claro. Tá? Então, o item A já não pode ser. As prisões ensinam a recuperação imoral a criminosos. Como assim, professor? As prisões ensinam a recuperação imoral ou recuperação moral? Recuperação é recuperação moral, pessoal. Existe aqui, tá errado, né? Não tem coerência essa frase. Desejo ser incluído fora. Ora, se tu vai ser incluído fora ou incluído dentro? Se você vai ser incluído, você é incluído dentro. Do jeito que está aí, está faltando coerência na frase. Entendeu? Ter má fama quando morto não importa. Perfeito, eu consegui entender. É porque as pessoas falarem mal de você quando você já está morto, não importa, porque você já está morto. Então aqui, ó, ele conseguiu repassar de uma maneira clara, simples, com outras palavras, a mensagem que ele queria falar. Então, nesse item, tem coerência. Passar muito tempo estudando é preguiça. Ora, se você passa muito tempo estudando, é porque você tem energia. É porque você tem energia e não preguiça. Entendeu? Então, pessoal, o único item que está coerente aí é o item D. Tá bom? Questão 50. Com a roda, apareceram os primeiros veículos, como carroças e carruagens. Nesse segmento, carroças e carruagens são. Vamos lá, mais uma questão aí de interpretação. Mais uma questão de interpretação de texto. Com a roda, apareceram os primeiros veículos, como as carroças e as carruagens. Nesse segmento, carroças e carruagens são. Quando eu digo com a roda, apareceram os primeiros veículos, as carroças e as carruagens foram praticamente o quê, professor? Exemplos dos primeiros veículos criados. Questão simples, né? Eu acho que a questão mais fácil da noite foi essa, né? Então, quando eu digo com a roda apareceram os primeiros veículos, como as carroças e as carruagens, então o que é que ele está querendo dizer das carroças e das carruagens? Que foram exemplos dos primeiros veículos, certo? Então, gabarito essa questão, letra C de casa. Opa,
Vamos lá, pessoal? Acho que deu uma... Opa, vamos lá, né? Quantidade de orações, quantidade de verbos. Então, pessoal, se eu tenho 2 verbos em um período, eu tenho 2 orações. Se eu tenho 3, eu tenho 3 orações. Se eu tenho 4 verbos, eu tenho 4 orações. Então, a quantidade de orações, né, é a quantidade de verbos que eu vou ter. Lembrando, as locuções verbais, né, por exemplo, pode existir, um exemplo, né? Elas contam só como um verbo, tá? Para efeito da quantidade de orações. Tranquilo? Então, em regra, a quantidade de verbos que eu tenho é a quantidade de orações que eu vou ter. Vamos lá? Olha essa questão número 51 aqui. Vamos lá. Hoje, esse termo denota. Isso aqui é um verbo, tá, pessoal? Verbo denotar. Hoje, esse termo denota, além da agressão física, diversos tipos de imposição sobre a vida civil, como a repressão política, familiar ou de gênero, ou a censura da fala e do pensamento de determinados indivíduos. E ainda o desgaste causado pelas condições de trabalho e condições. Pessoal, quantos verbos eu vou ter aqui nessa frase? Só encontrei 2, ó. Verbo causado, né? O desgaste causado pelas condições de trabalho, ou seja, as condições de trabalho causaram desgaste. Isso aqui é um agente da passiva, né? Um agente da passiva, certo? Então aqui, ó, temos um verbo e aqui tem outro, certo? Então aqui, ó, se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Tranquilo? Gabarito simples, letra B de bola. Quantidade de orações, quantidade de verbos que eu tenho. Tá bom? Sujeito indeterminado, cuidado com ele, tá? Eu já tinha falado anteriormente. Muito importante esse cara. O sujeito indeterminado, pessoal, é um tipo de sujeito que ele não pode ser identificado na oração. Deixa eu só perguntar aqui o nosso amigo aqui. Professor, se tem um sujeito oracional, devo entendê-lo como oração? Sim. Dentro do sujeito oracional, meu amigo, tem um verbo dentro. Então, com certeza, aquele sujeito tem uma oração dentro. Tá bom? Por isso que o nome é sujeito oracional. Beleza? Vamos lá. O que seria sujeito indeterminado? É um tipo de sujeito que não pode ser identificado na oração. Então, a gente não consegue perceber pelo contexto ou pelo verbo que acompanha quem praticou aquela ação. Por exemplo, estão cantando na praça desde ontem. Eu consigo identificar pelo contexto quem praticou a ação de cantar? Não. Eles estão cantando na praça. Eu não sei quem é esse eles. Eu não consigo identificar. Então, aqui é um sujeito indeterminado. Tranquilo? Olha essa questão aqui que eu trouxe para vocês. Ó. Questão número 52. Vamos lá. Ao contrário do que dizem, não é ali que moram os sentimentos. Ao contrário do que dizem. Não sei quem diz. Não sei. Quem falou? Não sei. Eles dizem, né? Mas eu não sei quem é esse eles. Não tem um referente, não tem um contexto onde eu consiga identificar quem falou. Ao contrário do que dizem, não é ali que moram os sentimentos. Opa, os sentimentos moram. Então, quem moram? Ali, adjunto adverbial de lugar, ó. Os sentimentos moram ali. Então, aqui os sentimentos é sujeito simples, pessoal. Sujeito simples. O único verbo aqui que vai ter sujeito indeterminado é esse primeiro verbo aqui, dizem. Tá? Então, nesse segmento do texto, ó, há 2 formas verbais na terceira pessoa do plural. Dizem e moram. Sobre essas formas, assinale a opção correta. Bom, dizem
é indeterminado e moram tem sujeito simples. Ó, só a primeira forma, que é justamente dizer, tem sujeito determinado. Perfeito. Perfeito. Gabarito letra B. Por quê? Porque o sujeito de morar é sentimentos. Os sentimentos moram ali. Se você colocar na ordem direta, ó, sujeito, verbo e complemento, fica quem? Os sentimentos moram ali. Então, quem mora ali? Os sentimentos. Então, os sentimentos aqui, ó, é sujeito. Tranquilo? Então, o gabarito dessa questão, letra B de bola. Professor, alguns exemplos de predicativo do sujeito. Para eu ter um predicativo do sujeito, eu tenho que ter um verbo de ligação. Então, como é que a gente vai identificar esse verbo de ligação? Isso aqui, ó. Verbo de ligação é o verbo que indica estado, né? Verbo ser, por exemplo. Bianca está irritada. Quem está irritada? Bianca. Bianca é sujeito. Irritada é uma característica de Bianca. Então, quando a gente tem um verbo de ligação, pessoal, logo após ele, o termo da frente vai ser predicativo do sujeito. Pietro está confuso com a situação. Quem está confuso? Pietro. Então, Pietro é o sujeito. Verbo estar é um verbo de ligação. E confuso, né? Confuso é uma característica que está atrelada a Pietro. Então, aqui, predicativo do sujeito. Este sapato é muito pesado. Quem é muito pesado? Este sapato. Certo? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, esse é um verbo de ligação, é o estado do sapato. Este sapato é o sujeito. E muito pesado, né? Na verdade, pesado é predicativo do sujeito. E muito está intensificando esse adjetivo pesado. Então, esse muito aqui é um adjunto adverbial de intensidade. Intensidade. Certo, pessoal? Ó, o molho está vencido. Então, é o estado do molho. Ó. Quem está vencido? O molho. Vencido é predicativo do sujeito, que é uma característica atrelada ao sujeito. Então, nós vamos ter predicativo do sujeito quando nós temos aí o verbo de ligação. Olha essa questão aqui, 53, que eu trouxe para vocês, que traz bem esse tema. Lembrando, todos esses predicados, o que é o predicado, pessoal? O que sobra do sujeito. Então, ó, o que é que sobra do sujeito? Tudo isso aqui, ó. Tudo que sobra do sujeito é o predicado. Quando a gente tem um verbo de ligação, o predicado, ele é nominal, tá certo? Então, se cai na sua prova perguntando, quando eu tenho um verbo de ligação, o predicado é nominal. Vamos lá. O termo sublinhado abaixo exerce uma função sintática diferente das demais. Então, eu vou ter que procurar um item em que a função sintática ela é diferente das demais. Tranquilo? Vamos lá. Hoje fala-se muito sobre intolerância religiosa, porém, muito mais do que sermos tolerantes. Opa, nós sermos tolerantes, aqui é o estado. É o estado, ó. Então, se aqui é o estado da pessoa. Então, quando eu digo sermos tolerantes, sermos é um verbo de ligação e tolerantes é um predicativo do sujeito. Somos levados ao questionamento se nossa sociedade corre o risco de estar tornando-se intolerante. Opa, tornando-se, ó, mudança de estado. Intolerante, predicativo, sujeito. O tamanho desse problema rompeu fronteiras e torna-se uma praga mundial. É o estado, ó, verbo que indica estado. Então, com certeza, esse termo é um predicativo do sujeito. Até porque, nessa toada, a intolerância irracional ganha terreno. E nós vamos ficando cada vez mais irracionalmente intolerantes. Ou seja, pessoal, ó, ficando é o estado das pessoas. Esse é o verbo que indica estado, é um verbo que é de ligação, e o que é que tem na frente dele? Predicativo do sujeito. Então, esse termozinho aqui, ó, esse termozinho aqui,
é um predicativo do sujeito, certo? Por eliminação, sobrou só o item E. Porque nós verificamos que todos os outros itens, A, B, C e D, são predicativos do sujeito. Vamos identificar o que seria o item E. No último ano, recebemos denúncias de ataques contra as religiões de matriz africana. Opa, ataques. Ataques é um substantivo abstrato. Ataques contra religiões da matriz. Agora eu te pergunto, é as religiões que estão atacando ou alguém está atacando as religiões? Alguém está atacando as religiões. Então, se ela está sendo passivo, ela está recebendo ação, esse termo aqui é um complemento nominal. Observe a presença da preposição contra. Então, todos os outros termos são predicativos do sujeito e somente o último termo é um complemento nominal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Resolvemos mais uma bateria de questões. Eu espero que vocês coloquem um comentário, como é que foi a aula, né? Tiraram as dúvidas. Realmente, nós temos que resolver a questão da banca. Eu não posso omitir, trazer coisas fáceis para vocês, porque eu estaria enganando, tá? O objetivo é a gente aprender realmente para ir se acostumando, tá bom? Senão eu estaria brincando com vocês. Então, todas essas questões foram questões da FGV, tá? Eu trouxe para vocês todas de 2020, 2019, por aí. Então, show de bola, tá? Quando o edital sair, eu vou fazer uma análise com vocês, tá certo? Sobre essa situação aqui, do que é que a gente deve focar ou não, mas a gente está se aprofundando no português porque é uma matéria que vai vir para vocês, tá certo? Então, boa noite, pessoal. Aproveitem a noite agora para estudar, revisar, né, esse TD novamente, porque se você vai só fixar a matéria se você revisar novamente. Valeu, um grande abraço e a aula já pode estar, vai ficar gravada para vocês, tá bom? Então, até mais, pessoal. Valeu!